capitalismo pode ser definido como um sistema econômico em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e a acumulação de capital. Mas também é um sistema repleto de contradições. Se por um lado é responsável por um imenso estoque de riqueza, por outro, traz desigualdades sociais e até degradação do meio ambiente. Diversos filósofos, sociólogos, economistas e cientistas políticos, como Marx e Keynes, já se debruçaram sobre o tema. E no cenário atual, quais os principais dilemas? Para saber mais sobre esse assunto, a gente apresenta o professor José Carlos de Souza Braga, titular da Universidade Estadual de Campinas. Ele é doutor em Ciências Econômicas e atua principalmente com os temas Teoria Econômica, Economia Internacional e Economia Brasileira. Hoje, o professor vai falar sobre a financiarização e o capitalismo contemporâneo. Acompanhe os melhores momentos da palestra realizada no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Essa modalidade de funcionamento do sistema já dura 48 anos. Então, ela não pode, desde logo, ser entendida como uma crise tão prolongada dessa natureza. Você tem que estar sempre nessa produção de conhecimento e nesse ensino de economia política, formulando conceitos, teorias, não modelos, conceitos. E tem que estar com a história. Vamos simplificar essa formulação para o capitalismo contemporâneo. Qual é a marca fundamental? É a seguinte: na época, nos momentos de expansão da economia, os capitalistas, em geral, dizem o seguinte: quanto menos Estado, melhor. Deixem a gente trabalhar. Aí o pessoal diz, domínio do neoliberalismo. Quando vem a crise, eles correm, tanto no mundo subdesenvolvido, porque o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, conforme o mestre Celso Furtado considerava com razão. Na hora da crise, o que os capitalistas americanos, japoneses, brasileiros chamam o Estado? Pedindo o quê? Incentivos fiscais. Pedindo o quê? Que o Banco Central socorra tanto os bancos quanto as grandes empresas. O Banco Central não pode passar dinheiro direto para as empresas, os bancos centrais não podem, mas fazem através do sistema bancário. A economia não é um campo fechado, é um campo aberto. Aberto a quê? Aberto aos N eventos do transcurso da sociedade humana. É entender essa dimensão que o Marx compreendeu e o Keynes também, sobre esse caráter múltiplo do capital. É capital produtivo, é um capital que tem essa relação de expropriação de valor frente ao trabalhador, que não tem nada mais a vender a não ser sua força de trabalho. É um capital monetário e financeiro, inclusive que se valoriza ficticiamente, independentemente da valorização produtiva e da produção de mais-valia, e assim por diante. É dominância financeira no sentido amplo, ou seja, das finanças que são gigantes para produzir tecnologia, que precisa ter grana para produzir tecnologia, não só grana privada, como grana do governo. Complexo industrial militar, analisado pelo Galbraith há décadas e décadas, era isso, e é isso, nós sabemos. Então, é a expansão das finanças no sentido da vinculação dela com a tecnologia e com a produção, e da importância na equação financeira de objetivos da empresa, dos grandes grupos, esse papel grande das finanças para a produção e para o avanço das forças produtivas tecnologicamente, como também é o crescimento das finanças para a especulação monetário-financeira. Agora, mais contemporaneamente, o que aconteceu? Aquilo que o Marx chamava de capital em função, o capital produtivo, e que o Keynes chamava de ativos operacionais, as grandes empresas do comércio e da indústria, elas mesmas se financiarizaram no sentido de que vender produtos, produzir inovações tecnológicas,
na produção e nos tipos de produtos é tão importante quanto ter finanças gigantes, ter um caixa gigante. Não é só dinheiro vivo, são os ativos financeiros variados. Precisa ter força financeira para concorrer entre eles, que são gigantes que lutam entre si. É um modo de ser do sistema e que afeta o conjunto das pessoas. Obviamente, com uma gritante e acentuada concentração de renda e de riqueza, que está testemunhada por diferentes estatísticas mundo afora. Uma brutal concentração de renda e de riqueza. Esse é um outro efeito perverso dessa dimensão de dominância financeira e de financiarização. O debate sobre as possibilidades de transformação disso que aí está num sistema melhor, as possibilidades são muito complexas e muito difíceis. E, nesse sentido, é, de novo, uma mensagem de pessimismo analítico. Vamos quebrar a cabeça para ver se encontramos não soluções fechadas, mas propostas de tentativas de avanço no conhecimento e de avanço na luta social e política. Obrigado.